Bem-vindos. Obrigada pelo vosso interesse. Vamos apresentar a integração SolidWorks ERP, utilizando o ERP do nosso grupo, o RPS. O RPS é um sistema que gera integralmente os processos de empresas industriais, desde a área financeira, compras, vendas, manutenção, planeamento, qualidade, passando pela engenharia e as relações com o mercado. O RPS é um sistema que cobre as necessidades da indústria flexível. Estas empresas podem ter a sua atividade repartida por 4 áreas de negócio: Engineering to Order, projeto ou engenharia específicos para cada encomenda; Make to Order, versões e variantes de um mesmo artigo; Make to Stock, produtos normalizados; e Life Cycle, prestação de serviços. Nesta apresentação, vamos focar a atenção nas duas primeiras, porque são estas as que requerem maior ligação entre a engenharia e a gestão da produção. Iremos primeiro ver a criação de artigos, e se esses artigos requerem tarefas específicas entre eles, então estamos a falar da gestão por projeto. A apresentação é feita em ambiente SolidWorks, que interage diretamente com o RPS. Começamos com um exemplo de como registar um novo artigo no RPS. Vamos então ao SolidWorks, onde temos um conjunto. Deste conjunto vamos editar um componente e aqui na lateral direita podemos ver então a ligação com o RPS. Este componente ainda não existe criado na base de dados do RPS. Podemos ver isso pelo sombreado amarelo no campo do código. Temos agora duas opções: ligá-lo a um artigo existente na base de dados do RPS, criado com outro código, mas que seja correspondente a este. Fazemos a consulta então para verificar se temos algum artigo que possamos associar. Neste caso, como não temos, vamos criar um artigo novo. Esse artigo é criado então na base de dados do RPS com algumas informações do SolidWorks. Por exemplo, o campo do código será o nome do ficheiro e será também adicionada uma imagem à ficha do artigo correspondente ao preview que temos no SolidWorks. Podemos navegar para o RPS e consultar a ficha do artigo e também fazer algumas alterações. A interligação SolidWorks RPS é bidirecional, ou seja, as alterações que ocorrerem no SolidWorks surgirão no RPS e vice-versa. Neste caso, vamos acrescentar a descrição neste artigo que ainda não tem. Vamos mudar o seu tipo, não será de compra, será de fabrico. Okay? Podemos ver aqui ainda não existe a descrição e está como tipo de compra. Quando fechamos o RPS, a informação é atualizada neste painel. Podemos também aproveitar algumas propriedades do SolidWorks para a ficha do artigo. Por exemplo, a matéria-prima necessária para este componente pode depender de uma propriedade do SolidWorks, por exemplo, o peso. Para isso, indicamos que a propriedade quantidade depende então da massa que existe definida no SolidWorks. Okay. Ao fazermos esta associação, garantimos que a informação vai estar sempre atualizada. Para todos os artigos existentes na base de dados do RPS, podemos associar-lhes gamas operatórias. Se as gamas operatórias contêm
a lista de tarefas e a matéria-prima necessária para a produção do componente. Podemos criar essa gama operatória desde o SolidWorks, recorrendo a estruturas template que já tenhamos criadas no RPS. Vamos então associar uma gama operatória a este componente. No momento de criação, veremos na parte esquerda a estrutura CAD, no lado direito a estrutura template e na parte central o resultado da união desta estrutura. Aqui podemos fazer algumas alterações, como por exemplo acrescentar tarefas. Ainda relativo aos artigos, podemos associar-lhes documentos de qualidade, por exemplo, pautas de controle, tanto de recepção como de produção. Mais uma vez, podemos aproveitar os dados criados no SolidWorks, como sejam a definição das cotas de inspeção e, utilizando essa informação, associar, por exemplo, a uma tarefa que pretendemos fazer a inspeção, essas especificações. Assim, sempre que seja produzido este componente, nesta tarefa irá existir uma pauta de controle pendente com a informação dos limites da dimensão a inspecionar. Tal como podemos aceder à ficha do artigo no RPS, também podemos ver a estrutura criada, aquelas tarefas que tínhamos da estrutura template passaram para o artigo que estamos a trabalhar e podemos consultar a pauta de controle. Esta informação é criada uma vez e sempre que o artigo seja produzido, irá seguir esta sequência de operações e será gerada uma necessidade de inspeção na tarefa que definimos. Vamos agora ver a gestão por projetos. Se existem tarefas específicas para um determinado projeto, como por exemplo montagem, pintura, soldadura, desenho ou mesmo programação CAM, usamos esta opção de gestão por projetos, onde podemos também associar peças às tarefas. Ou seja, imaginemos o conjunto inicial. Queremos associar todos estes componentes do conjunto ao projeto onde sejam necessárias. Para isso, indicamos qual o projeto onde iremos necessitar destes componentes, qual a tarefa e fazemos a sincronização do material. Tal como na criação das estruturas, surge um ecrã intermédio onde podemos verificar o que será criado na tarefa e fazer alterações se acharmos necessários. Podemos aceder ao projeto como tinha referido anteriormente, um projeto é uma sequência de tarefas que podem ir desde a fase de levantamento, incluindo a fase de desenhos e depois a fase de fabrico, e vamos à tarefa
à qual associamos aqueles componentes, por exemplo, a uma montagem, e vemos aqui então todos aqueles componentes que estavam na árvore da montagem foram criados na tarefa. Queria também referir que é possível adicionarmos documentos também do SolidWorks às fichas de artigos e de materiais para tarefas, o que nos permite garantir que a informação da parte de engenharia chega corretamente à fábrica. Temos também aqui um separador de avisos, onde se pode consultar os avisos criados pelos colaboradores que estão envolvidos nesta tarefa, facilitando a comunicação dentro da empresa. Ainda relativo aos projetos, é possível imputar os tempos do operador CAD no projeto que ele está a executar, também desde o SolidWorks. Para isso, neste último separador imputações, o operador indica qual a tarefa que está a executar, poderá visualizar qual era o tempo estimado, se já tiver decorrido algum tempo nessa tarefa, que tempo já decorreu, e depois indica qual o tempo de trabalho que teve e qual o progresso. Esta informação irá permitir ao gestor de projetos analisar possíveis desvios e reajustar o planeamento para garantir que os prazos de entrega são cumpridos. A aplicação pode ser configurada para se adaptar a várias indústrias, como é o caso do mobiliário. Falaremos desse assunto num próximo webinar. Então, as vantagens desta integração passam pela rentabilização de informação criada na engenharia, redução de tempos de introdução de dados no ERP, informação sempre atualizada, a melhoria da comunicação entre departamentos, a eliminação de erros, tudo isto porque se utiliza uma única plataforma. Mais uma vez, obrigada pela vossa atenção.